Muito bem, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje, prosseguindo na matéria de teologia pastoral, nós vamos para o capítulo 5 do seu material impresso e vamos falar um pouquinho sobre a fonte do poder para o ministério pastoral. Já falamos de ministério lá antes, né? E agora vamos falar especificamente do ministério pastoral. Bom, examinamos até aqui o significado de ministério, né? E os propósitos dele, claro. Então pergunta-se agora, de onde é que vem esse poder todo? De onde vem o poder do ministério? Porque não é algo humano, né? Já percebemos isso. Bom, mas é obra do Espírito Santo de Deus, tá? O que se passa no interior das pessoas quando os ministros pregam e elas escutam, creem, respondem positivamente essa resposta do ser humano, né, e acham a nova vida em Cristo. Tá? Então, isso é poder do Espírito Santo de Deus para transformar. De que maneira se cumpre o plano de Deus? Não será que tudo apenas é resultado de estratégias humanas, programas inteligentes? Terá aí alguma responsabilidade com verdadeira pregação? Ou o resultado de um ministério consciente? Isso tudo seria resultado de um ministério consciente? Ou ainda também de um serviço que envolve sacrifícios pessoais? Então, a resposta a todas essas perguntas é que é a ação de Deus. Não é nada disso. É obra do Espírito Santo de Deus. É o poder milagroso de Deus que opera dentro desse ministério, dentro desse anúncio. As pessoas nascem para uma vida nova, onde são manifestados o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o autocontrole. Tá? Então, é um novo nascimento. Eles nascem de novo para essa nova vida aqui, a partir da resposta à pregação, à palavra de Deus, à fé. Bom, do princípio ao fim, a obra do ministério é do Espírito Santo. A palavra de Deus não volta, não retorna vazia, mas ela realiza os seus propósitos, como diz Isaías. E é por isso que Paulo começa quase todas as cartas dele dando graças a Deus. Ele percebe a ação de Deus por detrás de tudo que acontece nas igrejas, na sua fé, a esperança, o amor. Tá? Essa gratidão está expressa em vários lugares, mas especificamente em 1 Coríntios 1, 49. O Espírito Santo age em épocas e em lugares diferentes. Os historiadores buscam a razão, né, razões históricas ou humanas para explicar o crescimento ou o rápido crescimento da fé cristã, né, nos primeiros séculos. Então, olha só os fatores que eles indicam. Né? Grandes áreas experimentaram pela primeira vez na história, né, a paz, graças à política do Império Romano. Eles chamavam isso de Pax Romana. Né? Então o Império Romano dominou, era muito forte, o exército muito forte, e quase que obrigou a paz. Né? Ninguém queria brigar com ele, e o Império Romano então impôs uma paz, a Pax Romana. Tá? Isso ajudou, é claro, né, na pregação do Evangelho. Mas esses argumentos são argumentos humanos, tá? Que tudo Deus opera e tudo contribui em conjunto para o bem do que Ele quer. Tá? Não quer dizer que Ele precise que isso aconteça para operar. Tá? Mas aconteceu, e tudo isso, ó, a forma do grego koiné, né, se tornou uma espécie de língua comum em todos os povos em volta do mar Mediterrâneo, o que facilitou a comunicação de ideias. Inclusive, todo o Novo Testamento fora escrito em grego, né? Com algumas dúvidas com relação ao Evangelho de Mateus, se foi, mas em seguida já estava traduzido para o grego, se não foi. Tá?
mas a maior parte dos historiadores e dos teólogos concordam que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Tá? Também isso contribuiu. Né? Os judeus saídos da Palestina estabeleciam-se em todas as cidades importantes da região, servindo como elemento de ligação, né, aos primeiros missionários, aos primeiros cristãos, tá? Que também eram judeus. Né? Depois é que em seguida se estendeu aos gentios. Muitas pessoas do Império não mais se contentavam com as religiões tradicionais, politeístas, né? As gregas e romanas, até impostas, né? Eles ansiavam por algo mais, eles não queriam essas religiões aí. Alguns se filiavam às sinagogas judaicas como tementes a Deus, participavam regularmente do culto, acreditando que a adoração de um só Deus era superior àquelas práticas antigas que eles estavam acostumados dos impérios anteriores, tá? Ao mesmo tempo em que admirava os princípios éticos judeus. Então, o povo cansado daquelas religiões, mas os princípios éticos dos judeus também é citado como uma forma de contribuir para que acontecesse, né, esse boom aí, esse crescimento. A Palestina, né, em particular Jerusalém, Palestina é toda a terra de Israel que fora dada aos filhos de Israel, tá? Esse nome Palestina é uma corruptela do nome Filistia, que era onde moravam os filisteus antigamente e tal, tá? Mas não era só os filisteus, né? Ficou só o nome, porque tinha muitos povos que moravam ali antes de Deus dar aquela terra ao povo, tá? Então, Jerusalém representava um importante lugar de encontro para o comércio, para a comunicação, para os povos da Ásia, África e Europa. Jerusalém fica mais ou menos num lugar estratégico, onde dá acesso, né, na Ásia, né? Jerusalém é na Ásia, a Ásia é menor, né, no Oriente Médio. Então, ali, naquele ponto, né, era um ponto de ligação com a Ásia, com a parte final da Ásia, vamos dizer assim, com a Europa e com a África. Né? Então, ali era um ponto estratégico, né, que isso também ajudou. Né? Hoje, alguns cristãos poderiam dizer que a fé cristã se espalhou rapidamente não por causa daqueles fatores, mas pela ação do Espírito Santo. Na verdade, nada pode impedir os planos de Deus. Se aquilo lá contribuiu ou não contribuiu, impedia que não ia, né? Porque Deus é poderoso e de outro meio se utilizaria. Então Deus só usa de um método um pouco mais agressivo se for necessário. Não, se ele tiver que usar alguém, ele usa, né? Para a glória dele, mas se não precisar, ele usa os fatores, né, que aconteceram. Foram tantas coisas que aconteceram, mas nada daquilo que aconteceu, eu diria para vocês, que não aconteceria se não é a ação do Espírito Santo. Os historiadores podem falar que é aquilo, afirmar que é aquilo. E eu digo para vocês que aquilo contribuiu, mas com o poder de Deus na frente. Então poderão sentir que Deus não, eles, né, poderão sentir que Deus não precisa de condições favoráveis para disseminar as suas palavras, né, uma vez que ele pode extrair, eu estou falando dos cristãos aqui de cima, tá? Ele pode extrair até das pedras o louvor, e todos eles estariam certos, que é pelo Espírito Santo e que Deus não precisa da operação humana para executar sua obra. Cada atividade deve ser feita no tempo, né, no tempo próprio, né, e o Espírito tem plano, né, e Deus tem plano. Ao procurar cumprir o nosso ministério, nós devemos responder a essas exigências do Espírito Santo, discernindo onde ele está agindo e nos chamando para estar com ele, bem como quando nos manda abandonar algum trabalho por certo tempo. Tá? Então a promessa permanece, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Essa é uma promessa de Deus. Então, em tudo isso nós vemos que o poder emana de Deus e que esse trabalho foi feito debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Tá? Um trabalho de evangelismo inicial. Passamos ao capítulo 6, isso está na página 45 do seu material impresso. E ele cita aqui
o autor cita aqui duas passagens bíblicas, né, das classes de dons ministeriais. E nesse ponto aqui ele cita duas listas de dons, tá? A gente pode dizer que há uma variedade, uma diversidade de dons. Então o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 4:11 e fala em Romanos 12:68 de dons, né? Então ele nos dá uma variedade de dons ministeriais. Então nós vamos falar dessas classes dos dons. Falamos ali do ministério pastoral, aqui vamos falar da classe dos dons, tá? Coloquei os dois versículos aqui para que a gente possa ver juntos, né? E olha só essa primeira lista de Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Tá? Então aqui temos uma listinha de dons ministeriais. Aqui em Romanos, né, 12, versículos 6 ao 8, nós temos uma outra listinha, né, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que ele nos é dada, se é profecia, seja na medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, é outro dom, né? Use esse dom em exortar, o que reparte é outro dom, faça com liberalidade, o que preside, faça isso com cuidado, né? O que exercita misericórdia com alegria. Veja, outra listinha de dons, né? Então, partindo desse princípio, nós sabemos que há uma diversidade de dons e todos eles foram deixados com um objetivo comum, que está lá em Efésios capítulo 4, verso 12, que não foi citado ali, tá? Mas confere aí na sua Bíblia, Efésios 4, 12, você vai ver o objetivo principal disso, tá? E eu vou falar disso também mais embaixo. O profeta, né? O primeiro dom aqui, o profeta, falar em nome de Deus, né? Então essa mensagem pode ser estática, a mensagem do profeta, sendo mais comum a dinâmica, né? Estática ou dinâmica, desculpa, sendo mais comum a última, né? Que é a dinâmica. O segundo método é mais característico da profecia carismática, como vimos em Atos 13. Isso aqui é texto bíblico, tá? Então dessa forma aqui que Deus opera, né? Ele opera de duas formas, mas a mais comum é esse método aí de Atos 13. O evangelista, né? Vou andar um pouquinho mais rápido, porque são muitos, né? A listinha de dons são muitos. Caracteriza-se principalmente pela obra de evangelização em igrejas locais, visando o crescimento delas. Essa é a função do evangelista, né? É a obra de evangelização em igrejas locais, né? No local que a igreja tem acesso, né? As pessoas que estão debaixo daquela área geográfica. Na igreja primitiva fazia-se esse trabalho itinerantemente, então ia para lá o evangelista itinerante, e dali ele fazia um trabalho, terminava ali com aquela região ali, ele ia para outra igreja, assim por diante. Então na igreja primitiva realizava o evangelismo ambulante, né, das igrejas locais, visando o crescimento delas, sempre visando esse crescimento. Modernamente está em desuso esse título para qualquer função ministerial, né? Dedica-se também à função e estabelecimento de novas igrejas, né, a função do evangelista. Muitas das igrejas da Ásia foram fundadas por esses obreiros, né, evangelistas. Servia também como um pastor auxiliar, dedicando-se principalmente ao evangelismo, mas via de regra pastoreava também as igrejas até o estabelecimento e colocação do pastor definitivo. Modernamente se tem organizado associações evangelísticas, né? Tem muitas, né? E em menor escala, grupos evangelísticos sempre com liderança, né, ou ligada a algum ministério, a algum ministro do evangelismo, tá? Ligado a essa área. Operadores de milagres. É outro dom, evangelista é um operador de milagres. Não se destaca na igreja primitiva como uma classe específica, mas é uma classe de dons, né, estabelecidos na igreja de Cristo, e sendo a função dele promover a evangelização através de campanha de massa. Filipe foi usado em Samaria nessas características aí de operação de milagres. Promover nas igrejas locais movimentos de renovação espiritual,
né, para os já crentes e promover o evangelismo entre os descrentes. Era um ministério também itinerante. Tá? As classes, né? As classes de dons pastorais, né? Aqui do pastor de novo. Trata-se do trabalho do pastor, as suas atribuições em relação à igreja, tá? Em primeira instância, ele é um administrador, né? O pastor é um administrador e está relacionado com o dom pastoral, né? Mas principalmente nos dias atuais, o pastor tem se tornado cada vez mais um administrador. Podíamos aqui relacionar todas as funções administrativas, tais como diretor de instituição educacional, diretor de publicação, de seminário, etc. Né? Também tratar dos negócios legais da igreja, né? Essa responsabilidade aumenta a cada dia, né? Com as sempre constantes exigências das leis, né? Civis que apertam as igrejas cada vez mais, e cada vez mais se exige que o pastor cumpra essa tarefa. Classe dos dons pedagógicos e educacionais. Esse dom é apresentado em 3 listas, né, de dons ministeriais. Tá? Na relação de Efésios 4:11, que nós vimos lá no versículo, indica que este dom se relaciona intimamente com o pastor, né, com o pastoral. Isso porque, na maioria das vezes, eram estes os pastores, né, e esses dons, desculpa, eram encontrados nos pastores, mas todos eles numa só pessoa, né? Então entrou na fila para ganhar o dom mais de uma vez, né? Nada impede que uma pessoa tenha mais de um dom, mas cada dom tem uma função específica, tá? Apolo foi um dos mestres, né, mais conhecidos do Novo Testamento. Os textos estão aqui, tá? Então todos esses dons e tudo isso que eu estou falando são modelos bíblicos, tá? Arrebanhar as ovelhas do aprisco, né? Devemos espelhar o nosso ministério pastoral pelo pastor supremo, que é Jesus, né? O modelo de pastorado, conforme o Salmo 23, né? O pastor supre as necessidades de todas as ovelhas, apacenta as ovelhas, lhe dá repouso, segurança, né? As arrebanha. Então o pastor é comparado ao pastor de ovelha, que são uma comparação, né? Justamente porque as funções do pastor de ovelhas são parecidas com as funções do pastor do rebanho de Deus, tá? Apacentar, lhe dar repouso, suprir as suas necessidades de segurança, sacia a sua sede, restaura a sua alma, refrigera, guia pelas veredas da justiça, não abandona as ovelhas nunca, né? Mas proteção ele proporciona o tempo todo com a sua vara e o seu cajado. Tá? Isso é função pastoral, cuidar do rebanho de Deus. Fazer funcionar os departamentos da igreja, que é a igreja local, que é outra função do pastor, né? Fazer funcionar a escola bíblica, cultos, ou cerimônias oficiais, né? Como eleição, como consagração e coisas desse tipo, tá? Programar esses trabalhos da igreja, o pastor precisa ter conhecimento, estar ativo em todas as programações da igreja. É importante conhecer as leis que são concernentes à igreja, que atingem a igreja, para não cometer nenhuma ilegalidade, né? Pastorear é também estar junto às ovelhas, né? Toda a igreja local é constituída de organizações, né? Organizações formais. Cada organização tem a sua dinâmica própria de trabalho, contudo, todas elas caminham para o único propósito da igreja local, tá? A igreja tem 2 vertentes, né? A igreja como organismo, ela é invisível, é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja que vai morar no céu, né? E temos a igreja visível, a igreja formal, né? Que é a igreja organização. Então, a igreja organismo é uma coisa, igreja organização é outra coisa. Mas uma está ligada à outra, né? A igreja organismo está dentro dessa igreja organização. E nem toda essa igreja organização é a igreja organismo. Porque a própria Bíblia diz que, né, uns serão levados e outros serão deixados.
A igreja organismo é a igreja que vai subir e está dentro das organizações, tá, formais que se formam aí. Tá? Naturalmente, para ser bem sucedido ministerialmente, o pastor deve estar presente e ativo, né, em todas as organizações e programações da igreja. Promover programas sociais, isso é de suma importância para a igreja, porque ela é uma instituição humana, tá? E ela precisa cuidar do ser humano de uma forma integral, né? Tanto cuidar da alma dele, como também da solidariedade humana. A igreja é o exemplo, ou deveria ser, de solidariedade humana e presta um serviço de socorro às pessoas necessitadas sem fazer perguntas, né? E sem fazer propaganda, e sem tocar a trombeta, e sem fazer estardalhaço. Tá? É de interesse do reino celestial, agora estou na página 48, é do interesse do reino celestial que a igreja promova esses programas sociais que ajudem os domésticos da fé e, através desse serviço, leve o evangelho aos não cristãos a fim de ganhar a sua confiança, tá? Inicialmente, e depois eles aplicam a palavra de Deus, é uma estratégia evangelística isso, inclusive. A criação, então, de instituições filantrópicas valoriza ainda mais a igreja diante da sociedade em que vivemos. E isso é uma tarefa bastante gratificante para quem faz e para quem vê. Tomada de decisões. Bom, esse é um ponto alto, né, das tarefas do pastor. Ele tem que tomar decisão todo dia na administração da igreja. Né? Cabe a ele decidir o que deve e o que não deve ser feito e determinar o tempo para a realização dessas tarefas. Tá? Ele coordena a sua equipe para que essas tarefas sejam executadas. E é exatamente em funções das decisões tomadas que o pastor costuma ser julgado. Né? E são elas que vão influir de modo marcante em toda a vida ministerial de um pastor, de um obreiro. Tá? Embora a arte de tomar decisões seja quase sempre um dom natural, deve-se levar em conta que existe uma série de fatores que devem e podem ser aprendidos e que ajudam muito na tomada de decisões. Tá? Também é aquele que administra os bens do seu senhor, né? Ele é um mordomo, né? Como o texto bíblico fala, não pode conviver com uma indecisão, ele tem que decidir, tá? Ele tem que tomar decisão. É um laço muito grande o pastor, o obreiro que não toma decisão, tá? Costuma dar errado isso aí. Tá? É sempre importante no desempenho do seu trabalho saber agir com precisão, com rapidez, tomando cuidado de não cometer erros, né? Todo mundo comete erros, mas devemos tomar um cuidado de minimizá-los, né? De evitar esses erros, né? Motivados por desconhecimento humano, por falha humana, né? E por não se deixar influenciar pelo impacto do momento, né? E nisso ele precisa da cooperação de Deus, ou Deus operando junto com ele, através do Espírito Santo, dando a ele condições de tomar essas decisões, porque se ficar só no âmbito humano, certamente também vai dar errado. Tá? Bom, a fim de não ser traído na decisão que tomar, né, de não tomar uma decisão ruim, baseado no conhecimento dos fatos de uma questão somente, né, apresentamos aí então uma sequência lógica de passos, né, defina, né, sentar e cada situação ele tem que fazer uma programação, um projeto ali, né, tudo que a gente planeja dá mais certo, né, porque a execução vai trabalhar em cima daquele planejamento, tá? Então defina claramente a situação que se quer decidir, enuncie os objetivos, reúna, todo o pesquisador faz assim, tá? O curso superior trabalha em cima disso aqui, né? E é uma coisa humana, né? Não é uma coisa, estou dizendo para vocês que é algo impraticável, é algo factível, importante, que pode evitar erros, tá? Reúna os dados que forem pertinentes da decisão que tem que ser tomada, estude os recursos possíveis para essa ação. Quantas vezes a pessoa toma uma decisão e não tem recurso para
tá? Para bancar isso. Então tem que ser pesado todas essas coisas. Considere todas as consequências negativas e positivas que possam advir dessa decisão e se há então clima, se há condição de fazer, tá? Escolha o caminho onde esteja envolvido um menor número de consequências negativas, claro, né? E que tenha condições de levar mais perto da realidade do objetivo. Tome a decisão e cuide para que ela seja cumprida, tá? E se afirme nela. Certo ou errado, é a sua decisão, você tem que valorizar ela e tem que firmar nela. Ter cuidado quando for substituir o pastor de uma igreja, né? Quando o pastor for substituir outro pastor na igreja, com os hábitos, com os costumes do antecessor, e evitar conflitos e comparações que têm também dado algum trabalho para os pastores que assumem as igrejas. Na hipótese de ter que alterar hábitos e costumes, deve-se fazer um estudo com cuidado, considerando, descobrindo as potencialidades dos membros da igreja e, claro, né, a possibilidade de fazer. É importante conhecer a história da igreja, né, os motivos que influenciaram criar esses hábitos e costumes. Só então, atendendo à evolução dos tempos, às necessidades inadiáveis, aplica no processo corretivo, cauteloso, difundindo o espírito de harmonia, de amor fraternal no seio da congregação. Tá? O trabalho de defesa do rebanho também é o trabalho do pastor, né? Defesa contra falsas doutrinas, isso é muito importante. Eu defendo que a igreja tem que ter um projeto doutrinário, né? Tipo projeto pedagógico das escolas para aplicação anual. Isso vai servir como uma vacina eficiente contra as doutrinas, falsas doutrinas e heresias, tá? Ajudar o rebanho com seus problemas espirituais íntimos, né? Muita gente tem problema, o pastor é um conselheiro, é uma pessoa que tem que estar apta a ser esse conselheiro. Ajudar nos problemas de ordem familiar, profissional, escolar, tá? Então isso é o trabalho de defesa. Trabalho de alimentação do rebanho, né? Aqui também volta a questão da defesa do projeto doutrinário anual, promover o ensino da igreja local através de todos os meios possíveis, né? Congresso, seminário, encontro, retiro, até coisas menores como jograis e outras coisas que ajudam a afirmar uma doutrina, né? Eu sou contra a igreja virar um entretenimento. A igreja não tem a função de levar entretenimento para as pessoas. Todas as ações têm que visar fixar alguma doutrina, fixar algum ponto ou princípio importante da igreja. Tá? E cuidado com o tempo que está cada vez menor de palavra, com a qualidade dessa palavra ministrada nesse tempo e com uma série de pequenos detalhes que o pastor tem que estar atento. Tá? Promover o trabalho de aconselhamento, já disse que o pastor é um conselheiro em grupo, pessoal, na vida de uma igreja local. Muitos poderão ter os seus problemas resolvidos, né? E ser os problemas vividos pelos membros, esses problemas poderão ser familiares, emocionais, conflitos, como a gente já falou ali atrás, tá? O pastor precisa estar apto a exercer a função de conselheiro. Essa área do ministério pastoral é de extrema relevância para o amadurecimento e crescimento da igreja local. Tá? A igreja sadia, espiritualmente sadia, tem um crescimento mais visível, né, mais importante. No exercício da função, né, dessa função pastoral, o pastor tem que ter um local, um ambiente próprio, uma sala com estrutura para receber as ovelhas que precisam ser aconselhadas. Esse espaço pode ser também adaptado junto ao gabinete pastoral, né? Eu sempre aconselho os pastores a criar um gabinete, colocar ali uma porta de blindex, por exemplo, tem muita hoje, transparente, colocar ali uma vedação de som para que, né, para que as pessoas não ouçam, mas que fique visível, fique o mais transparente possível, e cada um faz a sua estratégia. Mas o certo é que tem que ter um ambiente próprio para isso. Isso não pode ser atendido no meio das pessoas de qualquer forma, não. Tá? Alimentar o povo através da pregação da palavra de Deus, e para isso
aos sermões doutrinários, pastorais, éticos, tá? Volta lá no projeto doutrinário de novo, tá? Voltando aqui na questão do ambiente, uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, é sempre bom ter o ambiente da igreja, um ambiente pastoral para fazer esse atendimento, evita o perigo do pastor ir lá no ambiente da pessoa que já está com problema, já está com dificuldade, muitos têm enfrentado problemas com isso, né? Tem pastores, tá? Têm tido problemas, né, com relação a isso, com pessoas problemáticas e que ao invés de ajudar a resolver o problema, traz problema para o pastor e acusações e problemas diversos, tá? Porque o inimigo usa as pessoas também para isso, e se ele tiver um ambiente próprio, ele certamente vai evitar esse tipo de coisa. Promover as reuniões de oração e estudo bíblico com o rebanho, né? O pastor tem que promover e garantir que isso aconteça, né? Então essa seria a última delas. Depois passamos para a classe dos dons administrativos e governo, tá? Temos o apóstolo, né? Essa palavra no original é aquele que é enviado, tá? Apóstolo quer dizer aquele que é enviado, não significa meramente aquele que, né, que vem, né, que vai, mas aquele que vai enviado para alguém, tá? Cristo é chamado por esse título, né, em Hebreus 3:1, né, ele foi enviado de Deus. Foi também o Senhor que designou os seus discípulos como apóstolos, aqueles próximos ali, ele foi chamou eles diretamente, né? Em todas essas listas de dons ministeriais, né, esse dom se apresenta em primeiro lugar. O apóstolo se caracteriza pelo seu grande poder espiritual que se antecedia à vinda da perfeição espiritual irrepreensível. E as características especiais, né? Comissão especial de Cristo, comissão é o envio, né? É ele comissionando, o próprio Cristo comissionando aquela pessoa. Recepção do Evangelho sem intervenção humana, né? Recebendo diretamente dele. E uma missão especial à pessoa de Cristo para testemunhar a sua ressurreição e os seus efeitos. Tudo isso está nesses versículos aqui que vão anotados, tá? A obra, o ministério do apóstolo, né? Lançar os fundamentos da obra, o Evangelho de Cristo, tá? Essa prerrogativa está simbolizada em Apocalipse 21:14. Lançar os fundamentos doutrinários da Igreja de Cristo, né? Consolidar e estabelecer igrejas, considerações gerais sobre o apostolado. No sentido bíblico, não há mais apóstolo em nossos dias, no sentido bíblico. Ninguém poderia satisfazer a todas essas características de apóstolo, né? Ser chamado diretamente por ele, receber o Evangelho sem interferência humana e por aí vai, tá? Como foi a característica daqueles primeiros apóstolos. O último, considerado o último apóstolo, é o apóstolo João. Reconheceu, né, no seu livro que se entende, né, todo o Novo Testamento, que não se deveria fazer nenhum acréscimo mais. Como vimos, as doutrinas foram escritas e ensinadas por eles, tá? Os apóstolos, assim como a lei e os profetas duraram até João, o apostolado encerrou em João também o apóstolo, tá? O outro João é o João Batista, tá? Outros homens de Deus foram chamados apóstolos, além dos 12, tá? Mas com outros significação e outras funções. O mestre, né? Está na página 51. Terminando com esse aqui, tá? Essa aula. Cada dia torna-se mais importante esse ministério na igreja. É um ministério pouco visado, pouco visível, muitas igrejas nem têm, né? Os mestres devem estar prontos deveriam ter, tá? Desculpa. Promover a educação especializada em seminários, institutos e faculdades de teologia, né? Teologia sistemática, sistematizar o ensino e aplicá-lo. Promover a educação através de uma forma escrita, através de revista, de livro, de e-mails, né? Agora tem até mais meios que isso que o autor colocou aqui, né? Bastante meios. Promover o ensino na igreja local, na escola dominical, no estudo da igreja local, em outras atividades. Programa de ensino ambulante também nas igrejas, encontros. Ensino através dos meios de comunicação, né? Rádio, televisão, jornal, computador, tá? O item 2.3, o mestre ou doutor. Característica especial desse mestre cristão. Não basta ter dons naturais ou talentos pessoais, é necessário ser devidamente
estabelecido, chamado por Deus. Ninguém queira para si isso se não for chamado, porque isso é importante, mas é um perigo a pessoa querer, né, qualquer um dos dons, a regra é a mesma. Tá? O fato de alguém ser versado em uma ciência secular não o faz habilitado a ensinar a palavra de Deus. E é outra coisa, tá? Naturalmente, se alguém se formou em pedagogia, não pode lecionar biologia, por exemplo, né, sem aprofundar nessa área de estudo, sem se adaptar a ela. Tá? É necessário, então, que seja versado nas sagradas letras, como Lucas 6,40. Tá? O ensinamento deve ser realizado no poder do Espírito Santo e não baseado somente no intelecto humano, no conhecimento intelectual. Tá bom, o valor do trabalho desses mestres, né, defender as doutrinas, né, do Evangelho, das falsas doutrinas, né, defender a doutrina certa das erradas, representar de maneira digna diante dos homens a Igreja do Senhor, né? Paulo se destaca nesse sentido, pois o trabalho dele demonstra a sua dignidade, confirma com o ensino as pregações dos evangelistas, pastores e profetas, fortalecer também através do ensino a vida e a fé dos novos crentes, confirma dos que já e fortalece os que estão começando. Tá? E então paramos aqui. Daqui vai para a classe de dons filantrópicos, para outros dons que seguem aí, né? Siga na sua leitura diária. Ok? Deus abençoe a todos. Vamos encerrar.